Olá, eu sou Débora Ribeiro de Lima, empreendedora e produtora cultural e atuo nesse mercado há 23 anos. Nessa trilha, eu crio, implanto, gerencio e produzo projetos dentro de diversos segmentos culturais e artísticos. A necessidade de criar esse guia básico para a construção de um projeto cultural veio da demanda de muitos produtores buscarem minha consultoria durante a pandemia para aprender a estruturar seus próprios projetos. A primeira dica que eu dou a esses profissionais é que antes de começarem a escrever, esbocem suas ideias como uma história a ser contada, como se fosse um bom roteiro, um roteiro interessante para quem vai recebê-lo. Esse pensamento é um guia para que o proponente entenda de cara se sua ideia é realmente boa e relevante para si e para outros, e se há coerência entre o que imaginou e a sua realização de fato. Eu sempre parti desse princípio porque diversas vezes eu pensei ter tido ideias maravilhosas, e quando eu esboçava o seu caminho de realização, entendia que ele não era passível de concretização como foi inicialmente imaginado. E nesse momento é crucial para tomar a decisão de abandonar aquela idealização ou adequá-la a partir de algumas perguntas básicas. Respondendo a essas questões, você não só vai descobrir mais sobre o seu próprio projeto, como no final terá uma estrutura pronta para ser aplicada em diversos editais, mecanismos de lei de incentivo e também formatar um bom projeto para captação de recursos diretos, se for o caso. Então vamos começar esse exercício das questões? E a minha primeira pergunta é: o que é a sua ideia? Parece óbvio se fazer essa pergunta, né? Mas ao longo dessa elaboração aqui proposta, você vai entender que não, e que ela é a premissa que orienta toda a apresentação do projeto. E para que a ideia seja consistente, é bom partir do que seria o resumo dessa história. Sobre o que você quer falar? Independente da sua linguagem artística, qual é o seu tema? Seu projeto está ligado a alguma causa? Você quer que ele impacte a sociedade de alguma forma? Qual o nome que ele terá? Essa é uma das principais decisões, pois é o primeiro impacto que o projeto causa tanto para quem vai analisá-lo em uma banca ou dentro de uma seleção de patrocínio, como também o que pode chamar a atenção do público. Outro fator é se você deseja que o nome já revele o que é o projeto logo de cara, ou se deseja causar algum estranhamento ou curiosidade. Lembrando que todas essas escolhas depois deverão ser exploradas em um futuro plano de mídia. Nessa etapa é também necessário determinar o segmento ou segmentos culturais. Na maior parte das vezes o proponente já sabe exatamente qual é o segmento cultural do seu projeto, se ele é de música, teatro, dança, artes visuais, literatura, circo, entre outros. Mas pode acontecer do projeto ter outras linguagens envolvidas e, neste caso, alguns editais solicitam a linguagem principal e é necessário que isso esteja muito claro, pois deverá ser o segmento em destaque e o que o conduz. Mesmo no caso de festival, é muito importante destacar sua principal categoria. Determinado segmento ou segmentos culturais, é importante ter claro qual o formato do projeto, como, por exemplo, se ele é presencial ou online, qual a sua forma de acesso, ele é pago ou gratuito, onde acontece, em local aberto ou fechado, em território nacional, estadual ou municipal, terá algum teor educativo, é um projeto de longa duração ou pontual, quando ele acontece? Está ligado a alguma data específica? Qual é a melhor data para a agenda dos artistas? Tem a ver com alguma época do ano ou do calendário onde o produto cultural será distribuído? Outra coisa muito importante é qual o seu plano de acessibilidade? Daí nós seguimos para a segunda pergunta. Por quê? Nesse passo, um dos mais importantes, se configuram justificativa, objetivos e contrapartidas do projeto. Aqui é onde ficará claro se ele é de fato interessante e relevante para quem realiza, para quem o viabilizará e, sobretudo, para quem dele usufruir. A justificativa é o que distingue seu projeto de outros da mesma linguagem e formato, onde você deixa claro por que ele deve ser realizado, qual a sua importância para o segmento cultural, qual a sua relevância para a sociedade, sua rentabilidade e capacidade de comunicação e divulgação. A partir disso, você poderá descrever quais são os objetivos e metas a serem atingidos pelo projeto. Lembrando que o objetivo diz respeito ao que você pretende alcançar, enquanto a meta significa as atividades específicas que vão levar você a atingir os objetivos gerais específicos.
Neste momento, já é importante saber se o seu projeto é de cunho comercial ou se ele está mais no campo sociocultural, para que assim você possa traçar suas contrapartidas e lá na frente responder a última pergunta relacionada às possibilidades de financiamento. As contrapartidas podem ser elencadas em sociais, negociais e ambientais. As sociais estão diretamente ligadas às contribuições do projeto à sociedade. Já as negociais, aos benefícios gerados pelo projeto ao órgão financiador ou à marca patrocinadora. E as ambientais, cada vez mais bem avaliadas, são ações que diminuam o impacto do projeto no meio ambiente. Após responder o porquê, fica muito mais fácil encaminhar a terceira pergunta: para quem? Aqui você deverá definir qual é exatamente o seu público-alvo, contemplando faixa etária e segmentos sociais. Às vezes começamos a pensar um projeto com este público definido, mas ao elaborá-lo, contendo todos os seus detalhes de realização, suas metas, objetivos e contrapartidas, acabamos entendendo que ele pode atingir um campo mais amplo, ou então que temos que restringi-lo. Essa definição é também uma forma do proponente ser mais assertivo no momento de planejar a distribuição e divulgação do produto cultural, do melhor aproveitamento do seu conteúdo e que mecanismos ou marcas poderá buscar para financiá-lo. E assim nos encaminhamos para a quarta e última questão: como viabilizar o projeto até aqui esboçado? Para responder essa pergunta é necessário parar e traçar o plano de comunicação e divulgação, o cronograma e o orçamento do projeto. Comece pelo plano de comunicação e divulgação, já que ele impactará diretamente o orçamento. Esse planejamento está intrinsecamente ligado a diversas respostas que você já deu acima, tais como público-alvo, formato do projeto, objetivos e contrapartidas, principalmente as negociais no caso da divulgação. Este item merece o auxílio de profissionais da área de assessoria de imprensa e de mídias digitais, que te ajudarão a traçar estratégias mais assertivas e também a precificá-las. Na sequência, o ideal é organizar o cronograma. Para isso, terá que repassar todas as etapas, revisitar a ideia de todos os profissionais que você terá que contratar e itens necessários para a realização do projeto dentro de 3 fases: pré-produção, produção e pós-produção. Assim você vai montando uma ordem cronológica de tarefas e contratações, estipulando o tempo de duração de cada item. Desta forma, este esboço te ajudará também no orçamento, que nada mais é que a precificação de cada necessidade do projeto, tais como equipes de trabalho, locação de equipamentos, fornecedores, plano de mídia, serviços, entre outros. Cada projeto tem suas especificidades e necessitam ser planejados a partir delas. Bom, esse exercício que eu acabei de propor, baseado nestas 4 perguntas, é a primeira etapa para que você comece a elaborar o seu projeto. A partir dele, você tem uma estrutura para aplicar em editais públicos e privados, leis de incentivo, ou formatar uma apresentação para a captação de recursos, que neste caso é indicado ter um profissional desta área que te auxilie no plano de cotas para buscar o financiamento necessário. Cada edital ou lei de incentivo tem suas próprias regras e formatos de inscrição. Então, o mais importante é ler os seus respectivos manuais com muita atenção antes de começar a preencher, principalmente para saber se o seu projeto de fato cabe naquele mecanismo. Um fator determinante para essas escolhas de inscrição é saber se você se enquadra em pessoa física ou jurídica e se atende a toda a documentação necessária para a sua categoria. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Este é um guia básico para que, a partir dele, você exercite a elaboração dos seus projetos e pesquise passos que ainda não domine muito. Boa sorte no seu caminho de empreendedorismo cultural.